Bom, gente, mais uma semana que começa. Peço desculpas que sexta-feira passada eu não pude gravar o Fora de Curva, o resumo semanal, por problemas fonéticos, já que minha fala estava afetada. Mas vida que segue, vamos tocar as coisas para frente. Hoje é segunda-feira, é dia do quadro que vem por aí. A respeito especificamente de hoje, eu quero comentar até sobre um dado que eu deveria ter falado na sexta-feira. PIB brasileiro. Acho que essa questão foi bastante explorada, mas eu quero ressaltar uma coisa, gente. A alta do Produto Interno Bruto brasileiro do segundo trimestre de 3,4% em relação ao segundo trimestre do ano passado, eu pessoalmente achei exagerado. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, nós temos um setor industrial que está capengando. Também podemos colocar nessa salada de fruta aí a questão do comércio varejista, especialmente de bens duráveis, que está no vermelho, serviços em desaceleração, mas ainda um crescimento vigoroso. O que realmente despontou positivamente, mais uma vez, é o que tem levado a economia brasileira nas costas, é a produção agrícola, é o setor primário brasileiro. Mas, por que eu coloquei dúvidas a respeito disso? Porque os indicadores, pelo menos individuais, tanto da indústria como do comércio, até como de serviços e construção civil, mostravam uma situação do setor produtivo em franca desaceleração. Eu esperava uma alta de 2,5% e 3,4%, achei um percentual tanto quanto inflacionado. Eventualmente, os técnicos do IBGE vão revisar esses dados e acredito eu que nessa revisão a informação do PIB brasileiro, o resultado do PIB brasileiro vai ser um pouquinho menor. E eu falo isso também por outros elementos. Aí eu chamo a atenção de um levantamento feito por uma empresa, Contabilizei, o site dela é contabilizei.com.br, que com base nos registros do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ da Receita Federal, avaliou que o Brasil perdeu no primeiro semestre desse ano nada mais nada menos do que 427.934 empresas, entre micro, pequeno, médio e grande. Não inclui aí as chamadas microempresas individuais, que é uma outra contabilização. Gente, com esse déficit empresarial que, segundo eles, vem ocorrendo desde o final do ano passado, desde dezembro de 2022, não há como haver um resultado tão positivo assim da produção interna do Brasil. Vamos pensar o seguinte, são um pouco mais de 400 mil empresas que deixaram de existir. Será que as empresas restantes vão conseguir assumir a produção ou serviços dessas que foram embora para manter o nível de atividade da economia brasileira? Acho muito difícil isso. Se for consistente essa informação, acredito que seja, temos algumas pulgas atrás da orelha a respeito do resultado da economia brasileira. Outras coisas a respeito de segunda que vale a pena chamar atenção, esqueci de dizer, meu nome é Eduardo Starosta, esse canal Fora de Curva, diz respeito às contas do governo federal. Primeiro semestre, segundo o Tesouro Nacional, a alta de gastos foi de 84,7 bilhões em relação ao primeiro semestre do ano passado, ou seja, aumento de 6%. Isso significa o que, gente? Vamos relembrar que apenas em julho o déficit primário do país superou a casa de 35 bilhões de reais. Isso significa o quê? Estado gastando mais do que arrecada e no futuro nos gera duas pressões. Primeiro, a pressão inflacionária, que deve vir já nos próximos meses, talvez até agora, setembro, nós tenhamos muito provavelmente um repique inflacionário, mas depois esse aumento de gastos, sim, ele vai demandar por pressões tributárias e, como nós sabemos, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados nesse momento, está gostando muito de aumentar impostos, como fez na votação na primeira parte da reforma tributária, onde provavelmente nós vamos ser o país que paga imposto sobre consumo nos maiores patamares do mundo. Depois vem a segunda fase dessa reforma, que não deve ser diferente pela qualidade do parlamento que nós temos. Ou seja, aumento de imposto de renda, aumento sobre imposto de patrimônio também. Lembrando que na projeção do governo federal, do Ministério da Fazenda, para se chegar ao equilíbrio fiscal do ano que vem, que é uma coisa prometida, o fisco vai ter que arrecadar pelo menos 165 bilhões de reais a mais. Eu já coloco em torno de 202 bilhões de reais, o que corresponde a mais ou menos uma alta da carga fiscal no ano que vem, só no ano que vem de 2%, mas virá depois. É lamentável, mas aparentemente essa é a verdade. Uma outra coisa que, se não fosse verdade, seria até engraçada,
Nós sabemos que a Eletrobras foi privatizada pelo governo anterior, agora está desenvolvendo um processo de demissões voluntárias. E nada mais legítimo que o sindicato representante dos trabalhadores venha questionar esses critérios do PDVA. Mas nesse contexto, quem achou essa proposta adequada tem toda a liberdade de chegar e diz: ó, dona Eletrobras, concordo em ser demitido, dá minha graninha a mais que eu vou embora, não encho mais o saco e vocês não me enchem mais o saco também. E o que está acontecendo? Uma determinação, uma decisão judicial proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho simplesmente determinou a suspensão de todos os desligamentos a quem já aderiu a esse programa de demissão voluntária em 2023. Ou seja, quem não queria mais saber da Eletrobras, pegou seu dinheirinho, foi para casa, ou para descansar, ou para fazer uma nova empresa, ou para procurar um novo emprego, simplesmente está sendo obrigado a voltar ao trabalho anterior. Isso, se eu não me engano, é uma forma de escravidão. Ninguém pode obrigar uma pessoa a trabalhar, especialmente se ela já se demitiu do trabalho. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa treta, mas esse veredito, convenhamos, é realmente um absurdo. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira vai sair uma informação que inicialmente deveria ser divulgada na sexta-feira da semana passada, que é a produção industrial brasileira. Vamos esquecer esse atraso nesse momento, mas a questão é a seguinte: a perspectiva é que esse indicador referente a julho agora de 2023 frente a julho de 2022 tem uma queda de 0,5%. Acredito que essa queda seja até um pouquinho mais acentuada, mas mostra, confirma que a indústria brasileira, as fábricas brasileiras passam há mais de 40 anos e também no curto prazo de uma maneira muito intensa por momentos não tão positivos. Especialmente a indústria de transformação está num contexto recessivo desde o início desse ano. O que pode salvar um pouco o desempenho total da indústria brasileira é o segmento extrativo mineral, que é muito vinculado à exportação de metais, minérios, especialmente ferro, para a China. Se a China comprar mais minério de ferro, significa que esse resultado pode ser amenizado, mas eu acho que não comprou, porque a própria recuperação chinesa, aquela esperada depois do isolamento social que eles promoveram, parece que não está se materializando. Eles ainda estão capengando na questão de produção econômica. Então, provavelmente amanhã nós teremos um indicador de queda em torno de 0,5% ou até mais intenso de julho desse ano em relação a julho do ano passado. Na quarta-feira, que vai ser véspera de feriadão, aqui vamos ter o 7 de setembro, vamos então lá para a zona do euro, onde vai ser divulgado as vendas do varejo na União Europeia referente ao mês de julho. A expectativa é de uma queda de 1,2% em relação a julho do ano passado, é sempre esse tipo de comparação que eu faço aqui, e tem o lado ruim, que é vendas menores, mas tem o lado bom, é que a negatividade das vendas lá na Europa, ela vem caindo mês a mês. Vamos ver que em maio a retração foi de 2,9%, junho 1,4% e a previsão que pode até gerar um resultado um pouquinho melhor para julho é de 1,2%. Isso significa uma tendência de estabilização das vendas varejistas lá na Europa, que evidentemente está assoberbada, está impactada negativamente pela guerra entre Rússia e Ucrânia. E na quinta-feira vamos continuar lá no Velho Mundo, porque aqui nós teremos nosso feriado 7 de setembro. Os nossos soldados estarão marchando em avenidas brasileiras, então já que o nosso assunto é economia, é política, geopolítica, vamos olhar para fora do Brasil. E lá na União Europeia vai ser divulgado o PIB do segundo trimestre do ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, abril, maio e junho de 2023 frente a abril, maio e junho de 2022, a expectativa é de um crescimento de 0,6%. O que eu tenho a dizer sobre isso? Apesar de muitas pessoas falarem em recessão na Europa e nos Estados Unidos, isso não está ocorrendo, pelo menos ainda não está. A União Europeia, sim, ela está com taxas decrescentes de expansão dessa economia, mas ainda estão positivas. Isso é feito, em primeiro lugar, de uma desaceleração natural, em função da alta que houve da recuperação da pandemia a partir de 2021, mas também tem seus impactos, não podemos negar, do conflito entre Rússia e Ucrânia,
que atingiu especialmente a área energética da União Europeia. Mesmo assim, 0,6% no contexto do velho mundo é um resultado palatável. Aquela sociedade, ela cresce ou decresce populacionalmente, além do que eles estão, o que eles consideram um estado de maior bem-estar social, não estão tão interessados como países como Brasil, China, até Estados Unidos, em acelerar seu crescimento econômico. Querem mais é desfrutar. E finalmente, encerrando o Fora de Curva de hoje, na sexta-feira, vamos ver uma análise sobre crédito ao consumidor dos Estados Unidos. Lembrando, se você está gostando desse vídeo, já pode deixar seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. E gostou muito mesmo, achou as informações estratégicas de boa qualidade, então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas vamos para o que interessa agora, gente. Na sexta-feira, nos Estados Unidos, vai ser divulgado um indicador que eu nunca trabalhei antes aqui no Fora de Curva, que é a variação de crédito ao consumidor nos Estados Unidos. Em junho, essa variação foi positiva em 17,85 bilhões de dólares. Para julho, a estimativa é um pouco menor, mas como nós falamos, projeções podem errar e várias vezes, especialmente depois da pandemia, erram de uma maneira vergonhosa, mas estão prevendo uma alta de 17,5 bilhões de dólares, que revela que os norte-americanos continuam captando dinheiro, especialmente para comprar produtos, os chamados bens duráveis. E isso mostra que a economia por lá ainda continua com grande vitalidade, apesar de vários profetas de plantão, incluindo FMI e Banco Mundial, falarem muitas vezes que existe uma tendência de pouso da economia norte-americana, pouso da economia global, no sentido de uma recessão a qual eu ainda não tenho elementos para dizer que há consistência. Eu não acredito nisso. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, desejando a cada um de vocês uma excelente semana. Aproveitem muito bem não só os dias de trabalho, segunda, terça e quarta, mas também o feriadão de quinta e sexta. Deixo aqui meu forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.